capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem fé é impossível você vencer esse mundo pecaminoso que vivemos. É impossível vencermos o mundo. Então eu queria falar um pouco hoje sobre esquecimento. Quantas pessoas têm esquecido facilmente? Muitas vezes sai de casa, esquece um documento, esquece o celular, que é muito fácil, né? Hoje tá a febre hoje aí, é aparelhos celulares. Pessoas saem, é difícil esquecer o aparelho celular. Mas se deu fé que esqueceu, já volta rapidamente. Já voltam rapidamente para pegar o celular, que não vive sem um aparelho. Ou muitas das vezes vai num banco resolver qualquer coisa, ou em qualquer lugar resolver algum documento e falta aquele documento. Você tem que voltar rapidamente para pegar aquele documento, para que você possa resolver o seu problema. Senão você não vai conseguir resolver sem o documento. Se você for no banco sacar um dinheiro e você não tiver o RG e não tiver o cartão do banco, você não sacará aquele dinheiro que você quer. Então você voltará rapidamente aonde você deixou o seu documento. Isso é certo. Então eu queria trazer mais ou menos alguma ilustração sobre isso. Então, eu quero ler mais ou menos algo sobre isso, para que cada um de nós possamos refletir. Quando você deixa algo em algum lugar, você tem que voltar lá, aonde você deixou aquilo. Seja o que for, ou o celular, ou a carteira, o documento, você tem que voltar lá e buscar o que você deixou. A única coisa que você não deve buscar são as coisas ruins, são mais hábitos. Isso você pode deixar de lado, né? Então, eu queria trazer para vocês uma história sobre o capitão. O capitão estava passando por problemas difíceis e ele teve que voltar para se acertar. Queria ler para vocês aqui rapidamente. Você não pode errar e continuar em frente. Tem um julgamento. Agora, ele para ser julgado, ele deve guardar os seus mandamentos. A lei sem penalidade não é lei, bem? Uma lei sem penalidade não é lei. Então a lei pune. Mas nós não vivemos pela lei, nós vivemos através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça da vida. E na época da lei, trazia morte. Então, não há penalidade, né? Não há lei sem penalidade. E se não há penalidade, então não é lei. Se tem um semáforo aqui na rua e ali diz, pare, aquela é uma lei para você parar. E então se você passar através dele e a lei não lhe der nenhuma penalidade, ou multa, né? Então não é mais lei. Vem. Ele não deveria nem mesmo estar pendurado ali. E se Deus começa a agitar uma coisa diante de você, Ele diz que você está agitando errado, e você quebra aquela lei sobre a qual Deus te advertiu, então há penalidade. Tem que ser paga. Terá um preço para você pagar. Isso aí aponta para a igreja hoje. Quantas pessoas aqui têm defendido uma placa de igreja?
defendido um dogma, um credo, o ensinamento de homens e deixando a Bíblia para trás. Aonde você tem deixado a sua Bíblia, irmãos? Então pare e volte aonde você deixou ela e comece tudo de novo, porque o segredo daqueles que triunfam é começar tudo de novo. Muitos quando começam a ir na igreja deixam a Bíblia em casa. Literalmente que eu estou falando, deixando a Bíblia mesmo e ficando com ensinamentos de homens, deixando Deus para trás. Você simplesmente deve detê-lo, deve fazê-lo, o que Deus mandou fazer. Tem uma lei para isso. Nós vivemos pela graça, mas tem uma lei que nós devemos obedecer, porque está escrito em Hebreus 5, 9, Hebreus 5, 9, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Então tem uma lei para você obedecer, só que você não é salvo pela lei, mas o salvo ele é obediente à palavra de Deus. Você não pode falar para mim ou para uma pessoa que você tem o Espírito Santo só porque você fala em línguas ou porque você ora para uma pessoa ela é curada. Isso é dons, e os dons são dados até para os rebeldes, como está em Salmo 68, 18. Está escrito assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e desse dom para os homens e até para os rebeldes. Então rebelde pode ter dom? Pode. Rebelde pode falar em línguas? Pode. Rebelde pode expulsar demônio? Pode. É dons. Mas a salvação é diferente. A salvação é dado para aqueles que obedecem. Obedece ao quê? A placa da igreja? Não. A palavra. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é imutável. Deus ele não pode falar algo para você hoje e amanhã dizer outra coisa, porque então ele não seria Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então antes de acontecer algo, ele sabe o que vai acontecer. Ele não vai se arrepender de ter dado algo para você, porque os dons são dados sem arrependimento, porque Deus não se arrepende. Ah, aquela pessoa tem um dom assim, 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 e está fazendo coisa errada. Ele vai pagar o preço, porque ele está usando o seu dom para algo errado. Deus não usa os seus dons para tolice, para extorquir dinheiro do povo. O dom que Deus deu é para ele ser glorificado, porque o dom é dele, o dom é de Deus. Mas hoje em dia nós temos visto muitas pessoas usando os dons para se projetar como que é ele que está curando. Tem usado seus dons para arrancar dinheiro do povo e ficar lá no alto, lá no top, lá, ó, o pastor fulano de tal, é o pastor. E Jesus, cadê? Jesus tem sido tirado de cena de novo, outra vez. Então, isso não pode acontecer, irmãos. Deus, ele não usa seus dons com tolice. O dom é para ele ser glorificado. A glória é dele. Os dons é dele. E a glória é dele também. Ele não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. É tudo dele. Você tem que fazê-lo. Você tem que pagar a penalidade. O salário do pecado é a morte. Então se um homem transgride a lei de Deus e continua fazendo, não culpe a Deus se algo acontece com você. Bem, quantas pessoas vão para a igreja e reclamam? Ah, eu estou passando por um problema difícil, eu estou passando por luta, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas ela que foi até a fronteira, ela que foi atravessar o farol que estava vermelho para ela. Se você não vigiar, irmão, você vai ser atropelado uma hora pelo carro. Atravessa o farol vermelho para você ver. Ah não, Deus está comigo. Fecha o olho e vai atravessar o farol vermelho. Você vai ser penalizado porque tem uma lei para você parar. Está vermelho para você, você não deve continuar, você tem que parar. Você precisa parar. É assim na nossa lei, a lei de Deus, que Deus colocou para o ser humano.
Deus colocou lá a obediência. Se você obedece a palavra, você vai bem. E se você desobedece? Você pagará um preço caro. O que aconteceu com Jonas? Deus mandou ele para onde? Para Nínive. E para onde ele foi? Ele foi se esconder no fundo de um barco e achou que Deus não ia ver ele lá. E o que aconteceu com ele? Ele pagou o preço. Ele precisava ter passado por aquilo? Uma baleia ter engolido ele? Não, não precisava daquilo. Mas o preço da desobediência fez ele pagar aquele preço. E se hoje você está passando por lutas, nós sabemos que é normal a luta para um cristão passar por lutas e aflições, porque a Bíblia está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Mas tem lutas que você passa e aflição que a culpa é toda sua mesmo, porque você foi até a fronteira. Tinha coisa que não era para você fazer e você foi fazer, e há uma penalidade para você pagar. Tem uma penalidade. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ah, não, eu não vou pagar o preço que eu vou para a igreja todos os dias. Se você errou, você pagará o preço. Existe uma lei para isso. Então, o salário do pecado é morte. Então, se um homem transgride a lei e continua fazendo, não culpe Deus se algo aconteceu com você. Se você está perdido, você não pode dizer, bem, a culpa foi de Deus. Eu sempre digo isso, que um homem tem que literalmente lutar pelo seu caminho para o inferno. Se ele não pode ir para o inferno facilmente, não, ele tem um tempo difícil para chegar ao inferno, mas com certeza ele luta para encontrar seu caminho nisso. Até para ir para o inferno tem um caminho, irmãos. Para você, sua mãe te avisa, seu pai te avisa, filho, filha, não anda com tal pessoa, que ela não é uma boa pessoa para você estar andando, ela não tem uma boa índole. Que Deus colocou na Bíblia lá, honra teu pai, tua mãe, para que você tenha uma vida prolongada. Deus já deixou lá atrás, ó, o mandamento com promessa. Se você obedece sua mãe e obedece seu pai, você não vai pagar o preço, porque você obedeceu. Tem uma lei. Agora, quando você vai andar com pessoas que não era para você andar, o que vai acontecer? Provavelmente aquela pessoa vai estar com droga. Se a polícia der uma geral naquela pessoa que você está junto, vai pra cadeia todo mundo. Aí vai chorar, ai meu Deus, porque Deus me ajudou, porque ninguém me ajudou. Não ajudou? Foi avisado para você, mas você não quis obedecer, então vai pagar o preço. Tem um preço para todos nós pagar, irmãos. Cada um de nós tem um preço para pagar. Cada um de vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, nesse dia de hoje, no dia 29/3/2014, sábado, aqui em Itapevi, cada um de vocês, naquele grande dia, não vai ter como falar, Senhor, eu nunca ouvi a tua voz, eu nunca ouvi a tua palavra. Naquele grande dia, estará no telão lá de Deus, lá, ó. Aqui a palavra, aqui, ó. E por que você rejeitou? Não estou aqui para falar para vocês, não, vocês têm que vir para a igreja fulano de tal. Não, na igreja não, irmãos. Venha para Jesus Cristo, venha para Jesus, porque é o único que pode te libertar, é o único que pode te salvar, é o único que pode te ajudar, Ele é o único. Porque está escrito assim, eu sou o caminho, não é placa de igreja. Eu sou a verdade, não é a igreja fulano de tal. E eu sou a vida. Então vida é só com Jesus, caminho é só com Jesus, verdade é só Jesus. A verdade está na sua igreja? Não. A verdade está na minha igreja? Não. A verdade está na palavra, porque a verdade é a palavra é a verdade. Não importa quão bonita seja uma igreja, se ela não pregar de acordo com a palavra, vão ser somente crentes formais, engravatados, somente isso. O importante é ficarmos com a palavra, somente a palavra. Agora eu te pergunto, aonde você deixou Jesus? Tem alguém aqui na praça que já foi cristão? Ou já conhece a palavra, ou estava indo para a igreja e por alguma coisa desviou o seu caminho?
Desviou do caminho de Deus? Não importa quantos quilômetros que você andou. Se você andar 10.000 quilômetros e deixou Jesus lá, aqueles 10.000 quilômetros lá atrás, você vai ter que voltar os 10.000 quilômetros para você encontrar Jesus. Aonde você deixou Ele? Então, fora do caminho de Deus, irmão, se você é conhecedor da palavra, mesmo que você não seja, é perder tempo. Fora do caminho de Deus, você está perdendo tempo. É tempo perdido. A porta da graça ainda está aberta para vocês. Ainda há esperança para vocês. Enquanto há fôlego, ainda há esperança. Procure encontrar Jesus. Procure. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o rapaz. Queria falar sobre um rapaz aqui. Ele foi para a guerra, o capitão. Vamos lá. Então o capelão disse que chegou até o homem onde ele estava. Ele disse: capitão, você é um cristão? Aquele capitão, ele estava na guerra. Ele tinha sido alvejado. Ele foi alvejado por alguns tiros de .50. Para quem conhece armamento sabe que é um calibre de derrubar avião. .50. Imagine que situação ficou aquele homem. Olha bem. E perguntou, ele estava morrendo, perguntou para ele: você é um cristão? Ele disse: eu já fui. Ele estava morrendo. Ele disse: você já foi? Disse: ora, você deveria ser agora, porque você sabe que está morrendo. Ele estava na ânsia da morte. Disse: sim, senhor, eu sei disso. Ele disse: agora, capitão, agora pense de volta. Pense de volta com todo. Agora, é melhor você pensar rápido, porque você não tem muito tempo. Mas pense no passado lá atrás, onde você deixou Cristo. Bem onde você deixou Cristo. Então comece bem ali, porque você o encontrará bem aonde você o deixou. Quantas pessoas hoje, não sei se vai durar mais um dia, ou mais uma semana, ou mais um mês, ou mais um ano. Pode ser tarde, irmãos. Onde você deixou Jesus? Aonde você deixou? Então volte. Antes que seja tarde demais para você, volte. Volte e comece tudo de novo, bem ali onde você deixou ele. Agora você deve, tendo deixado em uma doutrina da Bíblia, algo que passou bem por cima disso, uma coisa ou outra, que você não deveria ter feito, e mesmo assim você passou por cima disso. Agora você tem que vir diretamente de volta e apanhar aquilo bem ali novamente. Aquele capitão, ele foi alvejado por vários tiros de .50. Ele não ia sobreviver, ele estava morrendo. E aquele capelão perguntou para ele: você é um cristão? Ele falou: já fui. Ele tinha deixado a palavra lá atrás. Ele não tinha muito tempo para ele voltar e buscar Jesus, ou ele deixou Jesus lá atrás. Então, esse capitão estava tendo uma hemorragia interna, e o sangue jorrando dentro dos seus pulmões, e ele estava perdendo seu fôlego muito rápido. E ele sabia que estava partindo. Disse: é melhor você se apressar, capitão, e pense. Ele disse: eu apenas não me lembro exatamente. E após algum tempo, uma luz veio sobre a sua face. Ele disse: eu recordo exatamente onde eu deixei. Ele disse: tudo bem, capitão, comece bem ali. Ele disse: agora me deito para dormir e oro ao Senhor para guardar minha alma.
E se eu morrer antes de me despertar, oro ao Senhor para levar minha alma. E ele caiu morto. Ele morreu, mas deu tempo de ele se acertar com Deus, irmão. Ele esqueceu Deus lá atrás, lá. Ele era um cristão e tinha desistido das lutas. Ele desistiu das lutas. Ele foi alvejado. Mas deu tempo para ele se acertar com Deus. E muitos que estão aqui ouvindo essa palavra agora, que deixou Jesus em algum lugar. Alguns de vocês que estão aí parados, muitas vezes não sabem o que vai suceder, muitas vezes desanimado. Satanás tem colocado no ouvido de vocês que está acabado, que para você não tem jeito. Busque Jesus aonde você deixou. Pare e comece tudo de novo. Pois é o segredo daqueles que triunfam, é começar tudo de novo. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, ele voltou para casa quando a situação dele estava boa, com a carteira estufada de dinheiro. Como é que aquele cidadão voltou para casa? A situação daquele irmão estava difícil. E ele, quem que ele tinha deixado? Deixado seu pai. Aonde ele deixou seu pai, ele foi encontrar o pai dele lá onde ele deixou. Isso aponta para nós hoje. Aonde você deixou Deus? Aonde você largou? Não estou dizendo placa de igreja não, igreja não. Esqueçam isso. Aonde vocês esqueceram a palavra? Você sabia que hoje podia ser seu último dia de vida, ser hoje? Ou mais um dia de vida, ou mais uma semana? Lembre-se disso que eu vou falar para vocês, com muita atenção. Deus não chama ninguém a julgamento antes de advertir. Isso é para você. É para você, uma advertência. Deus não chama ninguém a julgamento antes de advertir. Lembre-se disso, que você tem uma alma que você terá que dar conta naquele grande dia. Pare e comece tudo de novo. Ainda há chance para você. Não estou falando para você voltar para a placa da sua igreja, não. Volte para Jesus. Volte para a palavra. Ainda há uma oportunidade para você. Porque a palavra é a verdade. Está em Romanos 3, seja todo homem mentiroso e Deus unicamente verdadeiro. Então, fiquem com a palavra. Você não sabe quando que vai ser seu dia de vida aqui na terra? E se você for chamado hoje? Se você for alvejado hoje, como foi alvejado aquele capitão? É muito importante, irmão, nós pararmos e pensar nisso. Ninguém sabe do dia de amanhã, o dia que nós sairemos dessa terra. O morrer, o importante não é morrer, meus irmãos. É como morrer. Você escolhe, ou você morre na presença de Deus, porque você não vai morrer, né? Você vai passar da morte para a vida, ou você vai morrer fora do caminho de Deus e você vai correr o risco de experimentar a segunda morte, o julgamento do trono branco. Não faça de Deus coisa comum. Deus não é comum. Deus é incomum. Aonde você esqueceu Deus? Onde você esqueceu Ele? Volte. Por que você não volta? Aqui nós temos CDs, irmão, DVDs. É gratuito, como a Bíblia nos ensina. De graça recebeste, de graça dai. Então nós temos esse bom costume aqui de estar entregando aqui na praça CDs, DVDs, é gratuitamente, vocês não vão pagar um centavo por isso, é de graça. Porque assim é a Bíblia que nos ensina. E nós fazemos a mesma coisa que a Bíblia tem nos ensinado. Você quer ouvir a palavra de Deus, irmão? Aqui, ó, de graça, tem DVDs, tem CDs, tem pregações, tem louvores. É de graça. Então é muito importante, irmãos, que cada um de nós possamos parar e lembrar aonde você esqueceu Deus. Ah não, eu vou para a igreja todo dia. Você sabia que você pode estar na igreja todo dia e você ter esquecido Deus? Você sabia disso? Quando você
vai para a igreja e você esquece o que está escrito na Bíblia. Quando você esquece o que está escrito aqui, na Bíblia, e fica com o ensinamento de homem, você deixou Deus. Você sabia disso? Não importa quanto tempo de igreja que vocês tenham, isso não quer dizer nada. Você não vai ser salvo porque quanto tempo você está na igreja, não. Não é por tempo de crente, irmãos. Nós somos salvos é pela honra e pela misericórdia de Deus, pela graça soberana dele. Ah não, eu já sou da igreja já, eu tenho 30 anos na igreja já. Meu irmão, não vai adiantar nada para você naquele grande dia. Deus não vai vir buscar a placa da sua igreja não. Agora, se você estiver firmado na palavra, lá está pregando de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia. Amém. Dê glória a Deus. Levanta a mão para o céu e agradece a Deus 1 bilhão de vezes. Porque tem muitos usando somente a placa da igreja para arrancar dinheiro, ganhar dinheiro do povo. Mas cadê a palavra? Colocando os dons na frente da palavra? Nada, irmãos, pode ir na frente da palavra, nada. Nada é nada. Você entra na igreja, não tem palavra, já vem dons. Pedindo dinheiro e mostrando dons. Só isso. Mas cadê a palavra que vai conduzir as ovelhas para o lar celestial? São poucos que estão pregando de acordo com a palavra, irmãos. Não se prega a palavra, está difícil hoje. Você vê as pessoas pregando de acordo com a palavra, deixando o inferno mais quente e o céu mais alto. São poucos que querem pregar o evangelho de acordo com a palavra. Eles não estão interessados nas almas das ovelhas. O nosso intuito aqui não é arrancar dinheiro de vocês. O nosso intuito aqui é levar a alma de vocês, conduzir vocês para o lar celestial. É pregar de acordo com a palavra. Doa em quem doer. Eu prefiro falar para vocês 5 palavras que vão magoar vocês, vão doer o ego de vocês, mas vão conduzir a alma de vocês para o céu, do que eu falar mais de 10.000 palavras afáveis para vocês, que vão conduzir a alma de vocês para o inferno. E naquele grande dia eu terei que dar conta de tudo que eu estou falando aqui. Muitos não querem ouvir. Se você pregar para uma pessoa que ela não deve fazer aquilo, ela se inflama rapidinho. Rapidamente ela se inflama. Ó irmão, você não pode fazer isso não. Não, que na minha igreja está liberado. Ah, então o pastor é mais que Deus. Que a igreja está liberada, mas Deus não liberou. Tantas coisas que eu não vou citar aqui, entrar em doutrina aqui, eu não vou entrar em doutrina hoje. Queria falar sobre isso para vocês só. Aonde você esqueceu Jesus? Aonde? Ah não, na minha igreja está assim. Então você vai na Bíblia, volte lá onde você deixou Jesus e comece tudo de novo. Porque o segredo daqueles que triunfam é começar tudo de novo. Nós temos uma programação, irmãos, na Rádio Trianon, AM, 740 kHz. Tem um folheto aqui que você pode pegar com o irmão Gladson, comigo mesmo. A Rádio Trianon, vocês podem ouvir a pregação com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, e às 22 horas também, aos sábados às 21 horas. E tem também a programação através da internet, www.apalavraoriginal.org.br. Que Deus continue abençoando vocês. Nós vamos ouvir um hino agora e logo mais nós estaremos aí ouvindo o irmão José Gladson, o evangelista irmão Gladson, trazendo as boas novas de salvação para todos vocês também. E lembre-se, aonde vocês deixou Jesus, volte. Ainda há tempo para você. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Abençoado. Lembra de você? Lembra de você? Estou tão feliz, reencontrei Jesus, tão longe do aprisco andei. Hoje o céu sorri.
intercessor, coisa perdida.